Você está alegre por estar na casa do Senhor? Eu estou transbordando de alegria. E hoje me foi dada a oportunidade para estar trazendo a mensagem. Como eu prego às vezes às terças-feiras, aos domingos é a primeira vez que eu estou pregando na igreja. E com muito temor ao Senhor e tremor, porque Ele é o nosso Deus. Eu quero aqui, antes de começarmos, eu quero agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Eu quero agradecer o que Ele tem feito em minha vida. Eu quero agradecer também a minha família, agradecer a minha esposa, que não pôde estar aqui hoje, está com algumas dores. Eu tenho orado por ela, mas meus filhos estão aqui, né? Eu quero agradecer também aos meus filhos. Quero agradecer aos meus filhos e quero agradecer a vocês, meus irmãos. Quero agradecer ao meu pastor, a Clarice e seus filhos. E eu sou muito grato por essa igreja. Agradeço a todos vocês pelas orações que vocês têm dedicado à minha vida e à minha família. E como o Tiago abriu o culto aqui, gratidão ao nosso Deus, sempre. Amém? Então eu quero aqui começar com vocês, falando a respeito de fé. Nós sabemos que nós entramos aí num ano onde o nosso pastor teve a revelação de um ano de esperança, onde nós vamos estar semeando em meio ao caos. E o Senhor me deu o seguinte título para essa mensagem, que já tem um tema: fé. Então hoje eu quero aqui conversar com vocês a respeito de fé. Vou dar alguns exemplos sobre fé, e eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. E deixe aberto aí que nós já vamos ler. Irmãos, eu quero dizer para vocês que o mundo tem muitas parcialidades, muitas diferenças. Por isso que o Senhor Jesus fala que nós não somos do mundo. Porque nós não sendo do mundo, nós crendo no Senhor Jesus, nós não somos parciais, nós somos imparciais. O mundo tem preconceito com a cor da pele. O mundo tem preconceito com aquele que tem e aquele que não tem. O mundo tem preconceito com os que têm menos, que são menos favorecidos. O mundo tem preconceito de várias formas que nós sabemos. E hoje eu quero aqui trazer uma mensagem para vocês de alguém que no mundo não é visto com bons olhos. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de uma prostituta. E você sabe que o mundo não vê com os bons olhos uma prostituta. O mundo julga uma prostituta, ou qualquer que seja a sua profissão, ou aquilo que ele anda. Mas nós bem sabemos que o Senhor Jesus, Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado. Então nós, como servos de Deus, precisamos levar a mensagem de Cristo até essas pessoas. Agora, eu te falo uma coisa. Imagine você pregando o evangelho para uma prostituta. Só que você pregando o evangelho, ela não vê alegria em você. Ela não vê uma fé em você. E pelo contrário, ela vê que você está até um pouco desconfiado. Aí eu quero levar você a acreditar, a pensar, a meditar
nisso. Muitas das vezes nós chegamos no templo do Senhor, na casa de Deus, e muitas das vezes nós nem cumprimentamos o irmão. Nós não temos aquele semblante alegre de um cristão que está cheio de Cristo. E muitas das vezes nós pregamos o Evangelho, falamos de Deus, mas as pessoas, porque ela não está vendo em você o brilho do Espírito Santo, ela não está contemplando em você a alegria verdadeira de servir a esse Deus que você serve. Enquanto estava ali, o Tiago aqui louvando, louvores maravilhosos, mexeu comigo, estava ali, Deus falando comigo, e ali eu pude contemplar alguns irmãos levantando as suas mãos, eu ali, e quando eu olhei para fora, as pessoas ali passando, olhando, e eu pude contemplar, sabe o quê? Aqueles irmãos que estão passando, eles estão contemplando pessoas que estão alegres, pessoas que estão realmente adorando ao seu Deus, ao Deus que eles servem. E é isso que nós precisamos refletir, o caráter de Cristo. Pessoas vão vir até Cristo através dos mensageiros de Cristo. Eu quero ler com vocês o texto onde eu vou falar sobre a história de Raabe, a prostituta. E nós vamos ler aqui o capítulo 2, até o versículo 21. Amém? Da localidade de Setim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia se fechar, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa, atrás deles ainda alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra, e que pavor que estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor
o Deus de vocês é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu Pai. E que me darão um sinal de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Até aqui. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graça por esse maravilhoso texto que só de ler já fala conosco. Mas nós queremos aqui, Pai, a revelação da Tua palavra. Que o Teu Espírito venha nos ensinar coisas importantíssimas para que nós possamos praticar, ó Deus, e não só ouvir. Nós queremos ouvir e que isso, a Sua palavra, nos leve à fé, a acreditar e praticar tudo aquilo que o Senhor nos diz. Por isso, Pai, nós te damos graças, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas, e que o Senhor seja engrandecido, Pai. Tome conta, Pai, da minha boca, que a minha boca fale, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Somente a Tua palavra. Eu oro, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Felipe, pode ir. Amém. O contexto desse texto que nós lemos vai falar sobre Josué. Josué é o sucessor de Moisés. Ele foi encarregado de passar o Jordão, atravessar o Jordão e chegar com o povo na terra prometida. Então, antes desse texto que nós lemos, Josué pede para que o povo se prepare para atravessar o Jordão. Então ele pede para que o povo se prepare com comida, porque em 3 dias eles irão atravessar o Jordão. E após isso, nós encontramos aqui a história de Raabe. E Raabe tem o significado no grego, Paabe. No hebraico, Raav, que significa amplo e grande. E quando nós entramos na história de Raabe, que muitos aqui talvez conheçam muito bem, e você ali tem a oportunidade de que Josué envia 2 espias para ali verificar a terra. E quando ele manda esses 2 espias, eles se alojam na casa de Raabe. E eles se alojando ali, Raabe, a princípio, ela até mente. E a mentira não condiz com a palavra de Deus. Portanto, ela ainda não era uma cristã. Raabe ali não tinha sido ainda transformada. Mas mesmo sendo ainda uma prostituta, ela abriu a sua porta para os mensageiros, os espias que Josué enviou através de Deus. Então ela abre o seu coração. E quando eu lembro desses 2 espias, eu lembro lá em Gênesis capítulo 19, vai falar sobre a salvação de Ló, sobrinho de Abraão, onde Deus envia lá 2 anjos, né? Ló está sentado à porta lá, e eles entram, Ló convida os anjos, eles entram na casa de Ló, e ali eles ficam, e os anjos, acontece até algo ali que eu lendo esse texto, eu fiquei impressionado, já tinha lido algumas vezes, mas ali o povo quer entrar na casa de Ló, e a palavra diz que esse povo queria abusar dos anjos, abusar sexualmente. E quando eu vi isso, ali nesse texto, já temos uma grande revelação do nosso mestre para a nossa vida. Ló vai lá na porta e fala ao povo, aqueles homens que queriam abusar dos anjos. E ele diz o seguinte:
eu tenho 2 filhas. E se vocês quiserem, eu entrego as minhas 2 filhas, para que vocês façam com ela o que vocês quiserem. Mas não façam nada com esses anjos, porque eles estão sobre o meu teto. E aqui, quando nós saímos da mensagem de Raabe, vamos a Gênesis e vemos essa história de Ló. Aqui Deus faz a seguinte revelação: e eu, como pai, vendo 2 anjos na minha casa, qual pai que entregaria suas 2 filhas para que homens abusassem e não abusassem dos anjos? Sabe o que o Senhor está dizendo aqui ao meu coração? Você precisa ser cheio do Espírito. Só quem é cheio de mim consegue fazer isso. Só quem não está mais ligado às coisas do mundo. Só quem está com a esperança em mim. Só quem já está com os olhos naquilo que eu prometi e que pela fé consegue acreditar que vai viver num lugar melhor. E essa mensagem encheu muito meu coração falando sobre Ló. Que revelação maravilhosa. Eu não sei se passou por você desapercebido, mas se você tiver a oportunidade, leia novamente esse texto, porque é uma revelação tremenda. Em Lucas capítulo 10, nós vemos lá que, porque aqui em Raabe, no texto de Josué, ele envia 2 espias. Em Lucas 10, nós vemos que Jesus envia 70 discípulos, de 2 em 2, nas casas, para evangelizar, levarem a mensagem de Deus para o povo. E ali Jesus faz o seguinte, fala para eles: vão, entrem lá, se abrirem e saudarem vocês com a paz, entrem, comam do que eles derem, abençoe a vida deles, evangelize, fale da palavra. Mas se caso tiverem lugares, casas, que não abrirem a porta, batam a poeira dos pés, porque a paz voltará a vocês. Então nós vemos ali que Jesus também envia de 2 em 2. Mas aqui, voltando ao texto de Raabe, nós presenciamos aqui que ela trabalha com algo que vai pouco a pouco desenvolvendo na vida de Raabe. Às vezes nós queremos, eu vou à igreja, o Denis, o pastor Leandro, o pastor Hermes, o pastor Cláudio vai orar e tudo vai ser resolvido. Eu estou indo para a igreja e há um processo. Aqui nós notamos que Raabe passa por um processo. Primeiramente, ela mente, fazendo aquilo que ela ainda não tem o conhecimento de que a mentira não condiz com a palavra de Deus. Mas ela faz aquilo movida pela emoção. Ela quer acolher os espias e acaba mentindo. Então, nós vemos ali que ela acolhe esses 2 espias e ali começa algo tremendo da mensagem de Deus. Ali esses homens começam a pousar, eles pousam na casa de Raabe, eles dormem lá e essa notícia chegou até o rei. E quando essa notícia chega ao rei, o povo vai até a casa de Raabe e quer saber quem está lá, quer tirar esses 2 espias. E Raabe, esconde esses 2 espias no terraço de sua casa. E ali, quando ele esconde, ela diz para que eles saiam e vão ao monte e fiquem ali por 3 dias.
e tomem o seu caminho. E no capítulo 2, versículo 9, nós começamos a ver as mudanças de Raabe. Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Essa mulher, ela ouviu falar que o povo que era conduzido por Moisés tinha aberto o mar para os israelitas passarem. Ela ouviu falar isso. Depois ela diz também que ouviu falar sobre 2 reis que foram destruídos pelo povo, Og e Seom. Então essa mulher, ela ouviu falar. E aqui eu quero dizer para vocês a importância de nós falarmos do Evangelho. Essa mulher ouviu falar. Não sei há quanto tempo ela tinha ouvido falar isso. As Escrituras não declaram, mas ela ouviu falar. E no momento que esses espias chegam ali, eles são mensageiros de Deus. Josué os envia porque Josué é cheio do Espírito Santo. Josué não ia enviar qualquer um para examinar a terra. Só que Josué enviou para examinar a terra. Josué não enviou esses mensageiros à casa de Raabe, mas esses mensageiros entraram na casa de Raabe. O que eu quero dizer para você nessa manhã: nós mensageiros vamos sair, mas nós não sabemos quem vai sentir o poder do Espírito. Nós só temos que realizar o quê? A obra de Deus. E ali só a presença desses homens, que cheios do Espírito Santo, comoveu o coração de Raabe. E ali ela faz a seguinte declaração: porque o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Começou a mudar, irmãos. Começou a mudar a vida dessa mulher. Ela já passou de ouvir o que Deus tinha feito, ela passou agora a acreditar. Ela passou agora a crer que esse Deus é poderoso, que esse Deus pode salvá-la, que esse Deus pode fazer maravilhas na vida de Raabe. Mas algo importante aqui me chama a atenção, que quando ela vira e fala para aqueles homens: eu tive misericórdia de vocês, eu os acolhi, eu os escondi, para que vocês não sejam mortos, para que o povo não fizesse mal a vocês. Mas da mesma forma que eu tive misericórdia de vocês, agora eu quero que vocês tenham misericórdia do meu pai, da casa de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Outra revelação ao nosso coração: quando essa mulher fala para esses espias para que eles tenham misericórdia, ela não fala dela. Primeiramente ela fala da casa de meu pai. E quando ela fala da casa de meu pai, ela está honrando o seu pai. Algo foi ensinado a essa mulher lá atrás, sobre honrar aos seus pais. E a primeira coisa que ela diz é: tenha misericórdia da casa de meu pai. E assim os espias foram e falaram para ela: não, dessa forma vai ser feito. E como Raabe morava nas muralhas de Jericó, quando esses espias saíram, eles tiveram que descer por uma corda pela janela. E essa janela é a mesma janela que os espias viraram para ela e falaram assim: amarre um cordão escarlate nessa janela.
E isso será o sinal para que, quando a destruição vinha a Jericó, nenhum mal será feito à casa de seu pai. Esse sinal escarlate, escarlate significa vermelho. Se você for lá em Êxodo capítulo 12, versículo de 1 a 14, quando Moisés, ali vai vir um anjo da morte para matar todos os primogênitos, Deus diz a Moisés para que eles peguem um cordeiro macho de até 1 ano e o sacrifiquem. Ali é a instituição da Páscoa. E matem esse cordeiro. E desse cordeiro sem defeito, eles iriam passar o sangue aspergido nos umbrais das portas. E quando eles passassem esse sangue nos umbrais, quando o anjo da morte viesse, todos essas famílias que estavam com sangue nos umbrais não iriam ser mortos, não iria acontecer nada com eles. E lembrando desse texto, eu quero ler um texto com vocês que está em 1 Pedro. Pedro, capítulo 1, verso de número 18 e 19. Que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. E nós, continuando sobre isso, cordão escarlate, depois nós vamos para o sangue aspergido, a revelação do cordeiro sem mancha, tudo isso está levando ao nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que eu quero revelar aqui a vocês é que naquele tempo, no Velho Testamento, Jesus Cristo já se fazia presente. Você crê nisso? Você acredita nisso mesmo? Então, esse cordão, esse sangue aspergido, era uma tipificação. Eles estavam tipificando o que iria acontecer lá na frente, no Novo Testamento. O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu. O sangue que foi vertido na cruz, que nos deu vida e vida em abundância. Então, a vida de Raabe nos ensina muitas coisas. Muitas coisas. Então até os espias respondem a elas. A nossa vida responde pelo de vocês. Se vocês não denunciarem nossa missão, eles estavam numa missão. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua missão? O que você tem feito para que Cristo cresça? O que você tem feito para ganhar almas a Jesus Cristo? O que você tem se esforçado para que a casa do Senhor receba as almas que Cristo quer nos dar? O que nós temos feito para Cristo? Qual é a missão? Você já entendeu qual é a sua missão?
Vou ler de novo a você. E quando o Senhor, a nossa vida responde pela de vocês, se vocês não denunciarem a nossa missão. Jesus Cristo nos deu uma missão. E não pense você que a missão é minha, do Éder, do pastor Cláudio, do pastor Leandro, do pastor Emerson, do Kaique, do Felipe. A missão é de todos nós. A missão de levar o evangelho é de todos nós. E aqui eu quero fazer um parênteses aqui, para nós continuarmos. Eu quero dizer a vocês que essa semana, eu orei a Deus, para que Deus tocasse todos os que estiverem aqui sentados, começando na abertura, nos louvores, na intercessão, nos dízimos e ofertas e na mensagem. Eu não sei qual foi a parte que mexeu com você, mas eu orei para que todas essas mensagens tocassem ao seu coração e trouxesse a luz da sua missão, daquilo que você precisa fazer para Cristo Jesus. Raabe, quando foi tocada por Deus, ela não parou, ela não estagnou, ela não ficou parada, ela se moveu, ela começou a agir, ela começou a fazer, porque a fé produz obras. Então nós que estamos parados, estagnados, não estamos falando de Jesus para ninguém, sentamos e conversamos com as pessoas de futebol, de Big Brother, de um monte de coisa, mas não falamos de Jesus. Nós não podemos continuar assim. Nós somos filhos amados de Deus. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos proclamar Jesus. Nós precisamos orar pelas pessoas para ganhar almas. Nós precisamos agir. E Raabe nos ensina tudo isso. E algo que me chamou a atenção aqui também nesse texto é: quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós não seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que vocês nos fez. E ela disse: que seja como vocês disseram. Aqui o Senhor nos dá outra revelação. Como que está as mensagens que os pregadores, os mensageiros de Deus sobem aqui nesse púlpito? Você crê? Você acredita? Porque ela está nos ensinando mais uma coisa aqui. Que seja assim como vocês disseram. O que os pastores, os pregadores têm falado aqui, você tem acreditado? Isso tem te ensinado? Tem te levado à mudança, à transformação? Porque você também precisa acreditar nos mensageiros de Deus. Homens que dedicam a sua vida em oração, que oram todos os dias pela sua vida, que dedicam tempo da sua vida para falar com Deus, para conversar com Deus, para estar no momento de fé, acreditar para que os irmãos sejam curados, sejam libertos, sejam transformados, para que eles tenham um coração de carne e para que eles se apartem do pecado. Você tem acreditado? Porque eu tenho acreditado. Eu coloquei aqui, nós já falamos, né? Eu não gosto muito de, não que eu não goste, mas eu não gosto muito de numerar. Mas nós já falamos isso que eu vou falar aqui, mas olha o que eu numerei aqui. 6 coisas. Primeiro,
ela ouviu a palavra. Segundo, ela teve temor ao Senhor. Terceiro, ela teve fé. Quarto, ela creu. Segundo, essa fé produziu obras. Sexto, ela obedeceu. Irmãos, e fora as outras coisas que ainda tem aqui que nós podemos tirar. Eu tirei essas 6 coisas. Mas sobre obras, eu quero ler com vocês em Tiago. Tiago capítulo 2, verso de número 25 e 26. Tiago 2, 25 e 26. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que sua fé tem produzido? Porque eu conheço, irmãos, e isso, às vezes eu tomo cuidado para falar, mas Deus às vezes me toca a falar isso. E eu vejo muitas pessoas falar que têm fé. Eu tenho fé. Mas o Senhor fala que a fé produz obras. E a fé sem obras é morta. O que você tem feito para Jesus? Você chega na igreja, ouve um culto, vai embora. Você chega na igreja, vê um papel no chão, passa direto. Você chega na igreja, vê talvez algo que está fora do lugar ou bagunçado. Você vai embora para sua casa. E isso, irmãos, eu estou dando exemplo da igreja. E aí você vai falar, obras. Se você não faz isso na igreja, será que você está pregando o evangelho para as outras pessoas? Será que você está falando de Jesus com alegria? Se você chega na igreja, não cumprimenta um irmão, você passa direto. E eu escuto essas mesmas pessoas falar que tem fé. E aí, talvez tem pessoas que vão, não sei, Denis, você está sendo muito radical. Denis, isso não tem nada a ver. Tem sim. Tem, porque se eu te fizer uma pergunta, vai vir à sua memória. Será que Jesus Cristo, entrando na casa dele, vendo todos vocês, ele ia passar direto e não cumprimentar ninguém? Jesus Cristo chegando na casa dele e vendo papéis jogados no chão, ele ia passar direto e não ia pegar? Jesus Cristo chegando na casa dele e vendo uma bagunça, algo desarrumado, ele não iria arrumar? O que eu estou tentando trazer à sua mente é que da mesma forma que ele arruma o nosso coração, é para que quando ele ajeita, isso flua como rios de águas vivas, e você passe a praticar tudo aquilo que você lê nas escrituras,
tudo aquilo que a sua mente ali é envolvida pela palavra e a mensagem de Cristo, tudo aquilo que você sabe que Cristo faria, você também, nós também precisamos fazer. Então pare de agir como se tivesse fé, como se cresce, como se tivesse nascido de novo, como se fosse batizado com o Espírito Santo, e seja. Com o nosso Senhor não tem sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Não dá para ficar ali. Eu faço, não faço. Ora é, ora não é. Ora fico desanimado, ora fico alegre. Eu falei com Deus esses dias e falei: Senhor, eu não me permito ficar triste, permanecer triste. Eu não me permito ficar desanimado, permanecer desanimado, porque o Senhor é a minha alegria. E se eu falo que o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha alegria. Eu não quero mais falar que o Senhor é a minha alegria e chego na igreja triste. Vou conversar com meu irmão magoado, desanimado. O Senhor é a sua alegria, o Senhor é a sua força. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando que você não vai em um momento ficar triste. Eu não estou falando que em um momento você não vai ficar desanimado. Em um momento você não vai perder as forças. Em um momento você não vai... Mas você não pode se permitir ficar assim. Você precisa falar com o Senhor. Orar a Deus. E assim, após a destruição de Jericó, Raabe e sua família foram salvas. E essa salvação de Raabe nos traz a memória do Novo Testamento. O que o Senhor Jesus fez por nós. Ele é a nossa salvação. Ele é a salvação. E se você prestou bem atenção nos textos que foram lidos, eu creio, Jesus estava lá. Jesus estava lá. Eles estavam apontando para Ele. Tudo trazia a memória do Cordeiro. É Ele quem salva. E você não pode ser um salvo estagnado, um salvo parado. Josué capítulo 6, versículo de número 17. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver, somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Versículo de número 22. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem de lá com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo que ela possuía. Tiraram-no também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Mas Josué conservou com vida
a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. Eu quero ler com vocês em Hebreus capítulo 11, versículo de número 11, versículo de número 31. Hebreus capítulo 11, versículo de número... Vou ler o 30 também. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Raabe aqui entrou para a galeria dos heróis da fé. Após a destruição, somente Raabe foi salva. E eu faço a seguinte pergunta para vocês. Lá existia um povo, mas a Bíblia diz que só Raabe foi salva. Isso nos explica que lá em João, capítulo 10, onde Jesus fala que ele é a porta. E também ele fala que ele é a porta e a porta é estreita. E largo é o caminho que leva à perdição. Por isso que ele nos ensina e nos pede sempre para vigiarmos. E vigiar, irmãos, é orar, é ler a palavra, é jejuar, é cumprimentar os irmãos da igreja, é sorrir para o seu irmão, mesmo você estando em dificuldade, porque não é a dificuldade que faz você sorrir, ou que vai apagar o seu sorriso, é Jesus Cristo que nos dá o sorriso, Ele é a nossa alegria. Então, você está com dificuldade, chegou na igreja, aconteceram coisas, saiba que o mal não pode ter poder nos filhos amados de Deus. O mal não pode mover os nossos corações. Não, nós somos movidos por Jesus Cristo. E depois de falado tudo isso, eu creio que nós aqui aprendemos coisas preciosas. Eu tenho a plena convicção de que tudo que foi feito hoje nesse culto serviu para que você saia daqui transformado. Mas aí você vai falar: ah, Denis, mas eu tenho 20 anos de crente, eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 15 anos de crente. E nem Jesus faz essa pergunta de quanto tempo você serve a Deus. Ele está trazendo uma mensagem aqui que muitos vão falar: Raabe, já li de trás para frente, de frente para trás. Isso é vigiar. Quando eu cheguei, quando nós chegamos lá na casa de recuperação, eles têm o costume de ler versículos. E quando ela falou para ler um versículo, Éder tocou o coração dele. E ele falou João 3,16. E a esposa do pastor virou e falou assim: ah, esse já é conhecido, fala outro. Ela é uma irmã que eu tenho orgulho de conhecê-la. E é
eu acho que especialista na Bíblia. Mas o Senhor não diz que nós precisamos ler aquele que não é conhecido ou aquele que é conhecido. Jesus Cristo nos pede para ler a Bíblia toda e cravá-la ela no nosso coração. E se Deus tocou o seu coração de falar qualquer versículo conhecido, fale, porque Ele pode transformar a vida de alguém. E lá tinha pessoas que não estavam ainda transformadas por Cristo. E aquele versículo poderia trazer algo importante e uma mudança ao coração de alguém. Então, não deixe o inimigo te enganar. Eu já conheço Raabe, já li muitas vezes. Vigie, preste atenção no que o Senhor está falando. E para terminar, eu quero aqui mais 5 minutos. Eu quero aqui contar algo, porque eu não quero ficar só na mensagem de Raabe. Eu quero contar algo da minha vida. Algo que Deus fez comigo. Ontem eu estava no meu trabalho. Para quem não sabe, eu trabalho no Hospital das Clínicas. Eu trabalho com amputados, eu faço prótese, né? Aqueles que perderam as suas pernas, braços. Nós ali fazemos prótese para que ele volte a andar, volte a ter uma vida, que ele possa fazer as coisas diárias da sua vida normal e cotidiana. E quando eu estava lá, irmãos, numa pindaíba, sem nenhum real no bolso. E eu tinha que fazer um depósito que a minha filha me deu para pagar a internet. Fui lá, fiz esse depósito. Mas quando eu peguei o cartão meu, que é para fazer o depósito, eu peguei vários cartões. Mas eu sabia que meu cartão não tinha dinheiro. E peguei um cartão que não é costume de eu pegar, que é o da Caixa Econômica lá, o cartão cidadão. E eu fui no caminho falando: Senhor, estou sem nada. Qualquer coisinha aí o Senhor pode me dar aí. Mas aí fui falando com o Senhor tal. Só que no caminho eu passei, Éder, e vi uma moça de mais ou menos, eu creio que ela devia ter uns 30 e poucos anos, com uma filhinha no chão. E quando eu passei por ela, ela tem alguma coisa, me perdoe, que Deus te abençoe, mas nesse momento eu não tenho nada para te ajudar. Amém. Fui embora. Assim que estava chegando na Caixa Econômica, tinha mais uma moça com um filhinho no colo. E eu ali falei, na hora que ela estendeu a mão, e eu falei: que Deus te abençoe, mas agora eu não tenho financeiramente nada para te ajudar. E quando eu subi no caixa eletrônico, na Caixa Econômica, eu falei: Senhor, eu queria tanto dar uma ajudinha para essas duas mulheres que eu passei. Eu sei que o Senhor pode levantar outras pessoas para ajudar ela financeiramente. E sei que o Senhor já abençoou ela. Mas eu quero ajudar. Mas o Senhor sabe que eu não tenho nada agora. Mas o Senhor pode providenciar. Irmãos, e eu não tinha nada previsto na Caixa Econômica. E quando eu coloquei o meu cartão, e lá eu falei: vou clicar aqui. Cliquei em saque do FGTS. Eu não tinha saque, não tinha nada. E quando eu cliquei em saque do FGTS, pediu para mim digitar o nome da minha mãe, que é tipo para você confirmar lá. E eu falei: mas quando não dá nada, eles já vão e já, né? Já passa o facão ali, você já sabe que não tem nada. E ali quando eu vi, confirma o nome, eu falei: eita, peraí que... Oh, Senhor! Aí cliquei, confirmei lá, pedi outra confirmação, falei: opa, tem alguma coisa
Na hora que eu cliquei e digitei a minha senha, você tem um saque liberado. E quando eu vi lá um saque liberado, eu não pensei em mim. Eu pensei naquelas 2 moças que eu tinha passado e estava com dificuldade, com crianças no colo. E nesse momento, a única coisa que eu pude pensar era falar: Senhor, o Senhor é o meu Deus. Nós precisamos exercitar a fé. Tem alguém em sua casa enfermo? Põe a mão, ora e fala: está curado em nome de Jesus. Você precisa exercitar aquilo que está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Ele colocou em você. Você nasceu de novo. Você é nova criatura. Deus está com você. Jesus Cristo pagou o preço por você. Fale com Ele. Ore e peça em nome de Cristo Jesus. E nesse momento, fiz lá o saque. E quando eu passei com um sorriso nos olhos, a primeira que eu encontrei estava ali ainda na frente da Caixa Econômica. Abençoei e falei: Deus te abençoe. Desci porque não era o meu caminho. Tive que descer tudo até lá embaixo para encontrar a outra moça. E aqui na minha mente falando: ela tem que estar lá, ela tem que estar lá. Não, ela tem que estar lá ainda, ela tem que estar lá, que eu quero dar, eu quero abençoar. E quando eu cheguei, avistei ela e na hora que eu entreguei, essa moça se comoveu. Eu vi a criancinha dela olhando e falando: eu creio que elas se lembraram que eu passei por elas e não tinha. E aquela criança lembrou de mim. Porque eu vi ela me olhando. Ela me olhava e eu falava: Deus te abençoe, toma. E ela ficava me olhando com um olhar. Eu já vi esse homem, porque eu tinha acabado de passar por elas. Então, que você possa sair daqui, que essa mensagem possa ter comovido o seu coração, não de emoção, não só de arrepiar, de permanência. Todos os dias você saber que existe um Deus. De todos os dias que você ora ao Senhor. De todos os dias que, se alguém precisar, você não tiver, você sabe que você tem um Deus que você pode falar: Senhor, tem alguém necessitando, dá, e Ele vai dar. E é assim que o Senhor faz conosco. Amém? Então, para não ficar só no meu exemplo, não só no exemplo de Raabe, mas o exemplo mais importante, Jesus Cristo. Amém? Vocês vão